Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa As Profecias de Daniel. Sempre conosco aqui o pastor Gerson Belucci. Paz do Senhor, pastor Gerson. Paz do Senhor, pastor Antônio Carlos, paz do Senhor aos nossos queridos que nos assistem. Nós estamos no capítulo 1 de Daniel. No episódio passado, nós falamos que eles chegaram no cativeiro, foram colocados para serem preparados para verem a face do rei e para que o rei fizesse perguntas a eles, o conhecesse. E era a prática do reino de Nabucodonosor, um rei universal, que para falar com ele tivesse um preparo de 3 anos para que aprendesse a língua dos caldeus e para que aprendesse os costumes de Babilônia e que fosse instruídos em toda a ciência, em todo o conhecimento que dizia respeito ao reino babilônico. Nós falamos que Nabucodonosor, o nome dele vem do deus Nabu ou Nebo, não é? E que os jovens, juntamente com outros, foram colocados junto ao encarregado de realizar tais coisas. O nome dele é citado na Bíblia, o nome dele era Aspenaz. Então lá estavam os jovens dando início a esse tempo de preparo. Vou pedir ao pastor Gerson que fale a respeito. Muito bem, pastor Antônio Carlos e queridos irmãos, a gente observa que Deus separou esses jovens para serem testemunhas, mas eles passaram por provas, grandes provas, porque logo de início eles são colocados diante da mesa do rei, o rei Nabucodonosor. Como do programa passado, o pastor Antônio Carlos explicou que eles eram preparados, né, e o texto do capítulo 1 nos diz isso, preparados durante 3 anos para se apresentarem diante do rei. E eles podiam comer do bom e do melhor, de tudo aquilo que o rei Nabucodonosor comia. Havia só um problema, né? Essa comida era sacrificada aos ídolos. Tanto é que o nome Nabucodonosor, como acabou de ser dito pelo pastor, era um nome que fazia menção do paganismo, da adoração aos deuses pagãos. E desde o do Antigo Testamento, né, que era conhecido por Daniel, o livro de Deuteronômio, no capítulo 32, verso 38, diz assim: de cujos sacrifícios comiam a gordura e de cujas libações bebiam o vinho, levantem-se e vos ajudem para que haja para vós esconderijo. Ou seja, a palavra de Deus, desde o Pentateuco, né? E depois isso, lá no livro de Ezequiel, é reforçado, né? E disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre os gentios, para onde os lançarei. Aí já é uma referência ao cativeiro. Mas Deuteronômio deixou claro, e Daniel e os seus amigos tinham essa noção do perigo da mesa do rei. Então, a parte histórica a gente pode deixar dessa forma, pastor Antônio Carlos, Perfeitamente. sendo que a parte profética a gente pode entrar mais adiante, não é verdade? Sim. Agora, você citou o nome de Nabucodonosor, mas o nome de Daniel e dos seus amigos tem um significado hebraico, porque era muito costume entre os judeus, entre os hebreus, dar nome referindo-se a uma circunstância aos seus filhos. Então vejam, o povo, quando nasceu Daniel, Ananias, Misael e Azarias, certamente já estava vivendo um período de desobediência a Deus. Mas a gente observa que, pelo nome que eles receberam dos seus pais, havia um temor muito grande de Deus, porque tanto Daniel quanto os seus 3 amigos tem o nome de Deus nos seus nomes próprios. Então, Daniel significa Deus é meu juiz, Ananias significa Jeová é clemente, né? Porque essa terminação Iá no hebraico, né, refere-se a Iavé ou a Jeová. Então, Ananias, Jeová é clemente. Misael, e essa terminação El também se refere a Deus, né? Quem é como Deus? E Azarias, a quem o Senhor ajuda, né? A quem Iavé, a quem Jeová ajuda.
Mas aí esses nomes foram mudados por nomes babilônicos. Por quê? Para exatamente levá-los a uma adoração aos deuses da Babilônia. Então, o nome de Daniel foi mudado para Beltesazar, né, que significa Bel, protege a minha vida. Bel era uma divindade babilônica. Sadraque, ordem de Acu, né, e esse Acu era uma divindade pagã também. Mesaque, quem é como Acu? E Abdinego, o servo de Nego. Alguns acham que é servo de Nebo, ou né, fazendo referência a Nabucodonosor. Pode ser um probleminha de tradução. Então, esse Nebo, ou Nego, ou Nabu, era esse deus babilônico. E Bel, equivalente a Baal, né, muito conhecido na Bíblia, era o deus da fertilidade, o deus das divindades mesopotâmicas antigas. E Acu, como citamos, além de esse deus pagão, ele era um deus sumeriano especificamente. Pastor Antônio Carlos, depois desse painel, eu passo então a palavra a você para destacar um pouco mais a forma da avaliação do rei sobre Perfeitamente. esses jovens. Perfeitamente. Pastor Gerson, vou acrescentar que então Daniel pediu ao dispenseiro, não é? Quer dizer, o chefe de todos era Aspenaz, e tinha o dispenseiro Isso. que cuidava diretamente dele, creio que é isso. Então, Isso. Daniel pediu para não comer daqueles manjares sacrificados a ídolos, e pediu que desse a eles para comer água e legumes. E o dispenseiro ficou muito temeroso. Ele falou assim, olha, se o rei observar que vocês estão com um semblante diferente dos outros, mais abatidos, tal, eu posso ser penalizado. Então Daniel disse o seguinte, nos experimenta 10 dias, nos dando legumes e água. E assim ele fez, depois dos 10 dias... A palavra está aqui em Daniel, capítulo 1, verso 15. Diz assim, e ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores, eles estavam mais gordos do que os outros jovens que comiam da porção do manjar do rei. O verso 16, desta sorte o dispenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhe dava legumes. E a palavra diz ainda que Deus deu a esses 4 jovens conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. E a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Então o Senhor encheu os jovens de conhecimento da parte do Senhor, que se traduz em dons espirituais, não é? Sabedoria, dom de ciência, e nós vamos ver aqui no desenvolvimento do assunto como que Deus vai usar esses jovens, especialmente a Daniel. Passado os 3 anos, os jovens foram levados à presença do rei Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor fez várias perguntas. Ele tinha muito conhecimento, né? Era um general antes, foi feito rei, mas tinha um grande conhecimento. E todas as perguntas que o rei fez, eles responderam sabiamente. O que destaca bem estas respostas está aqui no versos a partir do 19 e 20. A palavra diz assim, e o rei, então, eles foram apresentados ao rei Nabucodonosor. O rei falou com eles, verso 19, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso permaneceram diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios
mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Então, essa foi uma obra de Deus, né? Eles deviam estar com cerca aí de 20 anos e foram considerados mais sábios do que os sábios de Babilônia. Tem muitos detalhes aqui que vale a pena comentar, não é? Essa casta que havia, os reis da antiguidade, e não era só da antiguidade, não, até os presentes dias, né? Tem conselheiros, homens sábios, homens preparados. Agora, quando chama eles de magos, astrólogos, é porque eles eram sábios, mas eram idólatras. Mas era a casta de sábios de Babilônia. Então, os 4 jovens, depois que responderam tão bem, mais 10 vezes mais sábios do que os sábios de Babilônia, o rei os colocou no palácio real para o serviço do palácio, mas lá no capítulo 2 vamos entender que eles foram colocados junto com os sábios de Babilônia. Bom, o capítulo se encerra, embora nós vamos ter mais detalhes nesse capítulo 1, não é? O capítulo se encerra dizendo assim: Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Bom, vê se eu acho aqui. Bom, até o 1º ano do rei Ciro. Bom, ele ficou, se tomar o capítulo 10, que nós vamos ver lá na frente, verso 1, diz assim: no ano 3º do rei Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel. Tem uma contradição nisso aí? Não, não é uma contradição. É que o escriba que escreveu o livro, o profeta, ele quis dizer que Daniel permaneceu todo o tempo de Nabucodonosor. Até quando Ciro assumiu, ele estava lá e permaneceu mais um pouco, o que se entende através do outro verso. Nós gostaríamos ainda, pastor Gerson, de fazer um comentário sobre a língua dos caldeus, não é? Não sei se você quer fazer esse comentário ou quer que eu faça. Pode fazer, pastor Antônio Carlos. É interessante, antes de você entrar nesse detalhe, se você me permite fazer uma observação aqui, porque, como você havia dito, um preparo de 3 anos para eles estarem diante do rei. E, de repente, o rei faz uma sabatina com eles, não é? Um monte de perguntas e de todos os níveis, eu acho que em todas as áreas da ciência, a gente imagina um rei como Nabucodonosor, como ele era preparado com esse nível de sábios e de assistentes, além dos sábios, as pessoas que davam aula para ele e tudo mais. Era um homem repleto de uma cultura extraordinária, não é? Pleno de uma cultura respeitável. E o que me chamou a atenção desse texto é que Daniel, Ananias, Misael e Azarias permaneceram diante do rei. Então, quando ele acha eles 10 vezes mais doutos, certamente as respostas desses jovens cativaram o rei de uma forma extraordinária. Porque se ele fez várias perguntas e só eles respondiam e os outros não, para chegar a essa conclusão de 10 vezes mais doutos, havia, evidentemente, a porção do Espírito do Senhor no coração desses jovens. Então, essa expressão, permaneceram diante do rei, me chamou a atenção. E em toda a matéria de sabedoria, né, no verso seguinte, verso 20, sabedoria e inteligência, eles foram achados 10 vezes mais doutos. Obrigado pela oportunidade aí de muito participar. Boa a abordagem, pastor Gerson. E vamos ficar à vontade para sempre fazer. Bom, eles aprenderam então a língua dos caldeus. Que língua era essa? Bom, eu tenho aqui alguns apontamentos que vou passar para os irmãos, depois vou apresentar um quadro sobre o idioma aramaico. Eles falavam o aramaico, a língua dos caldeus era o aramaico. Então, os antecedentes dos caldeus.
No século 9 a.C., os caldeus eram um povo semita, da mesma linhagem de Israel, que se situavam ao sul da Mesopotâmia. Em 626, Nabopolassar, que era o pai de Nabucodonosor, fundou o Império Babilônico. Como já existia Império Babilônico antes, passou a ser chamado Império Neobabilônico. Em 605, Nabucodonosor, seu filho, se tornou o expoente, substituiu Nabopolassar e se tornou o expoente da dinastia babilônica. A língua da Caldeia ou dos caldeus é a língua oficial da Babilônia antiga. Era o acádio, por isso que fica caldeu, vem da Acádia, em escrita cuneiforme. Quer dizer, escrita cuneiforme não tinha papel naquela ocasião. Eram placas de argila e eles tinham uma cunha, de onde vê esse nome cuneiforme, vem do nome da língua deles, do radical, que significa cunha, porque eles cunhavam, não é? E escreviam dessa forma em placas de argila, não é? No período neobabilônico, a língua mais falada passou a ser o aramaico. Lembre que o aramaico vem do radical Aram, né? Para onde estavam lá no norte, onde morava Abraão e as famílias antigas, né? Em Daniel 1:4, né? A expressão língua dos caldeus era o aramaico. Muito interessante isso, Não muito é? interessante. Muito interessante. Esses foram... Pode falar, pastor. Tem alguns textos no próprio livro de Daniel, né, pastor Antônio Carlos? Não sei se você vai entrar nesse detalhe. Sim, tem sim. Pode falar. Também no livro de Esdras, e, se não me engano, um versículo em Jeremias escrito em aramaico. Acho que depois, se você tiver isso no jeito aí, para passar para os irmãos, que é importante, né? Perfeitamente. Embora o Velho Testamento tenha sido escrito em hebraico, na sua maioria, mas tem essas porções que você está abordando aí, que eu acho de muito interesse para os nossos jovens e para o nosso povo. Saber de onde veio, né, essa língua. Que língua era essa, né? Então, o aramaico era uma língua semítica pertencente à mesma família do hebraico e do árabe. Estão vendo? São línguas irmãs. Originou-se entre os povos arameus, na região da Síria e Mesopotâmia, por volta do século XII a.C. Tornou-se uma das línguas mais influentes do Antigo Oriente Médio. Vou pedir para colocar um quadro e vou acompanhar o quadro lendo. O aramaico, o aspecto e a informação. Origem, povos arameus, por volta de 1100 a.C., antes de Cristo. Região da Síria, né? Aquela região lá do norte. Família linguística, semítica, como hebraico, árabe e acádio, mesma família de idiomas. Uso histórico, língua diplomática, administrativa em diversos impérios, assírio, babilônico, persa e império aquemênida. Língua de Jesus. Era a língua falada no cotidiano na época de Jesus. Muitos estudiosos acreditam que Jesus falava aramaico. Presença na Bíblia. Aí, pastor Gerson, está aqui, olha. Partes do Antigo Testamento foram escritas em aramaico, por exemplo, partes de Esdras, Daniel e Jeremias. Eu tenho algumas referências aqui, não sei se ajuda. Ajuda. Daniel 2, verso 4b, B de bola, né? Daniel 7, 28, né? A partir da segunda parte de Daniel 2, 4, quando os caldeus respondem ao rei, eles respondem em aramaico. Veja a cultura desses jovens, né? O texto continua nessa língua até o final do capítulo 7. Gerson, pode repetir aí? Os jovens responderam em aramaico.
Foi quando os caldeus, né, respondem ao rei em aramaico. Quando eles, sim, né, sim, quando sim, os sim. caldeus respondem ao rei em aramaico, o texto, eu falei jovem, está errado, tá? Os caldeus respondem ao rei em aramaico, o texto continua nessa língua até o final do capítulo 7. Então, Certo. eu informei inicialmente, estava errado. Então, são os caldeus que respondem em aramaico. No livro de Esdras 4:8 e 6:18, essas partes contêm correspondência oficial entre autoridades persas e judaicas, estão escritas em aramaico, que era a língua administrativa do Império Persa também. E Esdras 7:12 a 7:26. Perfeitamente. Então, Isso no Velho Testamento. Ainda tem mais um pode versículo em citar, Jeremias, pode citar. posso citar, né? É Pode. Jeremias 10:11. 10:11. Fechou aí? Fechou, e no Velho Testamento fechou, né? Agora, no Novo Testamento, eu não sei se você vai Não, abordar, pode falar, pode quando continuar. Jesus. Posso continuar, Pode né? continuar. Rapidamente, quando Jesus fala algumas expressões em aramaico, daí eles pensarem que Jesus falava o aramaico também, né? Sim. Quando, na ressurreição da filha de Jairo, quando ele diz assim, menina, levanta-te, talita cumi, é uma expressão aramaica. E quando Jesus cura aquele surdo, ele diz, efatá. Efatá em aramaico significa abre-te, né? Se referindo à audição daquele jovem. E também no clamor na cruz, quando ele fala Eli, Eli, lama sabachthani. Essa é uma expressão aramaica, né? Algumas versões falam Eloi, Eloi, lama sabachthani, que é a mesma coisa, né? E também tem duas palavras, raca, que significa tolo ou insignificante, uma pessoa vazia, e mamon, riqueza, dinheiro, né? Aquele Deus material, né? O Deus que olha para as coisas materiais. E Abba nós sabemos, né? Que é pai, é uma forma íntima de pai, ou alguns dizem papai, mas é a forma íntima de pai. E a nossa expressão, né? Maranata. Maranata vem de Maran-atá, que é uma expressão aramaica. Muito bom. Então se vê que como o aramaico está presente na Bíblia. Lembrando aqui, recordando, né, que é uma língua semítica da família de Abraão, de Isaac e de Jacó, da família de Israel. Voltando ao nosso quadro das informações sobre o aramaico, sobrevivência atual. Ainda é falado em pequenas comunidades cristãs e judaicas na Síria, Iraque, Irã e Turquia, numa forma mais moderna. Bom, meus irmãos, nós falamos aqui a respeito do capítulo 1 de Daniel, não acabou, porque no episódio que vem, nós vamos ainda nos reportar a este capítulo 1, fazendo uma análise profética. O que esse capítulo tem a nos ensinar, não é? Quais são as profecias para nós através desta passagem em Daniel, capítulo 1, do primeiro contato dos jovens com o cativeiro e a apresentação ao rei. Eu e pastor Gerson, agradecemos a presença de todos, desejando a todos a paz do Senhor e nos preparemos para o próximo episódio. Pastor Gerson quer se despedir? Sim, a paz do Senhor a todos. Até o próximo episódio. Amém.